Pai do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é o Pastor Léo, você está no canal Palavra que Liberta. Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário para que a gente possa responder. E vamos lá, mais um estudo bíblico, hoje com mais rapidez, sem delongas, procurando ser mais breve para que os irmãos possam compreender o ensino da parte de Deus e não ser tão enfadonho o ensino, a instrução do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 38, que diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e certamente não viverás. Esta é a palavra do profeta. A palavra dos profetas do Antigo Testamento sempre foram essas. Assim diz o Senhor. E esse é o tema desse estudo. O tema é esse. Assim diz o Senhor. É uma mensagem revelada da parte de Deus. Quando eu estava orando, Deus me concedeu. Eu quero trazer para os irmãos. Sem me dirigir a ninguém, sem querer trazer a palavra exclusivamente para alguém. Mas estou trazendo porque o Senhor me ordenou. Pois esta palavra está na boca de muita gente. E muitos estão dizendo assim diz o Senhor, enquanto o Senhor está calado. Por isso o Senhor me deu este tema, assim diz o Senhor, para que eu pudesse falar, para despertar a muitos, para que eles não caiam em condenação devido à mentira e o engano dos seus lábios. Por isso o tema é assim diz o Senhor. Mas não assim diz o Senhor como os profetas de hoje estão dizendo. Assim diz o Senhor era a palavra que os profetas do Antigo Testamento falavam, mas com certeza da parte de Deus, porque era Deus quem enviava, quem ordenava que eles falassem. Mas não é como as dos profetas de hoje, dos profetas do YouTube, que estão aí dizendo assim diz o Senhor, através de visões, de revelações, de arrebatamentos, de sonhos, e a gente não vê o cumprimento destes sonhos, dessas profecias, dessas revelações, desses arrebatamentos, destes sonhos. A gente não vê. Então, tem muita gente dizendo que Deus disse sem Deus ter dito nada, sem Deus ter falado coisíssima nenhuma. Então tenha cuidado, meu irmão. Quando você abrir um canal para querer aparecer, para querer se engrandecer, para querer dizer que é o pastorzão, e fica aí enviando profetadas, principalmente para os grandes, para os famosos, para querer ganhar seguidores. Tenha cuidado, porque Deus vai cobrar a mentira e o engano dos seus lados, porque Deus não mandou você falar. Agora eu tenho convicção de que Deus mandou trazer essa mensagem para aqueles que vão me ouvir. Porque Deus me deu esta mensagem através da oração. Deus não me dá mensagem como muitos dizem que Deus deu por aí, que pegam mensagem de outros pregadores. Eu vou orar, Deus me revela a mensagem todinha que eu tenho que trazer. E na hora que eu abro a boca, Ele me inspira e fala aquilo que Ele quer, porque eu deixo o Espírito Santo me mover para falar aos corações daqueles que eles precisam ouvir. E eu estou trazendo aqui o que Deus me revelou hoje quando eu estava orando. Ele me deu esta mensagem, este tema. É como um flash. Deus me dá mensagem assim. Eu vou orar e Ele me dá as mensagens. Tem outra mensagem que daqui a pouco eu irei gravar, que também Ele me deu quando eu estava orando ainda hoje. Me deu essas duas mensagens. E uma delas é essa. Assim diz o Senhor. Como era a mensagem do Antigo Testamento? Era como as dos profetas de hoje? Não. Nós vemos em 2 Crônicas 18, 7 ao 27, quando Acabe e Josafá se juntam, eles unem os reinos
para combater contra Ramote e Gileade. E eles vão consultar os profetas da corte, os falsos profetas. Quantos profetas eram? Eram 400 profetas. Não era 4, era 400. E todos profetizavam a mesma coisa, que eles iriam para a guerra, iriam ganhar a peleja. Aí Josafá chega para cá e diz: tem mais nenhum profeta para consultar? Tem, só tem um. É um tal de Micaías, filho de Imlá. Mas eu não gosto muito dele não, sabe? Porque o que ele profetiza é só coisa ruim. É só sentença de Deus. É só o mal. Ele não profetiza o que é bom, por isso eu não gosto. Aí Josafá, sabendo que tem que ter cuidado quando falar de um profeta, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Aí o que é que ele diz? O rei não fala assim: manda chamar o rapaz, manda buscar o homem, vai buscar o profeta. Chamou o eunuco, Acabe, vai lá, traz o profeta aqui. Quando Micaías chega, Micaías diz: subirás a Ramote de Gileade, pelejarás e vencerás, prosperarás. Quer dizer, o rei viu logo que o profeta tinha algo a mais, que ele não estava dizendo literalmente que ele iria para a peleja e iria vencer. Aí Micaías, para complementar, diz: eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelha que não tem pastor. Ele está dizendo: eu vi, porque o profeta é o que vê. E tem muita gente dizendo que está vendo, não está vendo nada, é visagem. Assim diz o Senhor: Deus está me mostrando, Deus não está mostrando nada. E tem muita gente embaraçada, enganada, tem casamento sendo destruído, tem gente que diz que foi curado e quando vai ver não foi curado. Tem muita gente que fica se baseando em profecias, em revelações e visões, porque alguém disse assim diz o Senhor, e não vê cumprimento, fica frustrado, e de repente quer se desviar do Evangelho, quer deixar Jesus, e Jesus não tem culpa de nada. Então se segure na palavra de Deus, não se segure em vaso quebrado, não se segure em falsos profetas que estão por aí dizendo assim diz o Senhor, e essas profecias não estão se cumprindo. Porque o profeta de Deus não vai lhe dizer nada para lhe agradar. O profeta de Deus sempre vai dizer alguma coisa para lhe incomodar. A verdadeira mensagem é aquela que incomoda. A mensagem de Micaías incomodou o rei Acabe. Aí ele ficou irado. Um dos profetas foi lá, deu uma pancada no queixo do profeta Micaías. Levou uma pancada por falar a verdade. Muitas vezes nós levamos pancadas, somos perseguidos, caluniados, difamados. Recebemos pedradas por falar a verdade, mas a verdade tem que ser dita. Porque é a verdade que liberta. E esta é a maior palavra que liberta. É para que as vidas sejam libertas das opressões, dos enganos e das correntes espirituais dos falsos profetas. Para completar, Micaías disse: eu vi todo o exército do céu diante do Senhor, à sua direita e à esquerda. E Deus dizendo: você já pensou um profeta dizer que viu Deus sentado no trono? Tem vasos de hoje que já diz que viu Deus sentado no trono. Eu acredito. Deus mostrou mesmo. Tem uns que diz que viram, mas não viu nada, e outros que diz que viu e que viu mesmo. Porque Deus ainda mostra. Porque também ainda tem vaso, ainda tem profeta hoje ainda também. E o Senhor perguntou: quem irás e enganarás a Acabe? E um espírito se levantou e disse uma coisa, outro espírito se levantou e disse outra. Com certeza aqueles espíritos ali não eram anjos de Deus, porque anjos de Deus não mente. Eram espíritos imundos. E um deles disse: eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E Deus disse: então vai, que assim seja. E ele veio e enganou os 400 profetas que estavam profetizando bênção para a vida de Acabe. Então Micaías disse: um espírito mentiroso usou a boca desses profetas que estão profetizando para ti. Acabe ficou irado e mandou lançar ele na prisão e disse: angustiai de pão e de água até que eu volte. Aí Micaías disse: se tu voltares, o Senhor não falou na minha boca. Isso aqui é profeta, que sabe o que é que está dizendo, que sabe que foi Deus que falou. E não fica com meio termo. Eu acho que assim, parece que eu senti de Deus, assim diz o Senhor, aquela rodeio, sabe? Não, o profeta ele é direto. O profeta ele é direto. Ele não faz arrodeio não.
E o rei foi para a peleja, mesmo se disfarçando, mesmo assim foi atingido por uma flecha e morreu sangrando, porque a profecia do profeta se cumpriu. A palavra que disse, assim diz o Senhor, se cumpriu. Mas a palavra de muitos hoje, que assim diz o Senhor, não se cumpre, porque são profetas mentirosos. E a Bíblia diz, em Mateus 7, 21 e 23, Jesus dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Porque muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Em teu nome não expelimos muitos demônios? E eu vos direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dá para entender esta palavra? Esta palavra que traz um problema, uma complicação muito grande na sua compreensão. Por quê? Porque muitos não sabem interpretar este texto. Acha que esse texto aqui é até para homens de Deus, mas não é para homens de Deus. Esse texto aqui é para aqueles que se dizem homens de Deus, para que se dizem profetas e não são, que mentiram em nome de Deus, que disseram assim diz o Senhor e Deus não estava falando. Muitos estão aí, nas igrejas, nas redes sociais, no YouTube, dizendo assim diz o Senhor. E estão aí profetizando, estão aí fazendo milagres, e estão aí expulsando demônios, fazem os vídeos, botam no YouTube e dá muitos seguidores, porque o povo é todo, o povo é besta. Se ilude muito com essas coisas e pensa que porque a pessoa expulsa um demônio é homem de Deus, pensa que porque a pessoa entregou uma profecia é homem de Deus. Pensa que porque a pessoa cura alguém é homem de Deus. Ser homem de Deus não está em curar, libertar, profetizar, revelar. Não. Ser homem de Deus não é porque ele expulsa demônio, porque ele cura enfermo, porque ele profetiza. Porque muitos naquele dia vão ser condenados. Muitos naquele dia, Deus vai dizer: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque mentiram em nome de Deus. Mas como é que eles conseguiram profetizar? Como é que eles conseguiram curar? Como é que eles conseguiram expulsar demônios? Como foi que isso aconteceu? Eu lhe respondo com muita clareza, com muita simplicidade. O espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito do fogo, o espírito da transfiguração, esse espírito imundo, esse demônio que tem agido no seio de muitas igrejas e na vida de muitos que se dizem pastores e profetas, evangelistas e missionários, que são consagrados por Deus, que na verdade muitas das vezes foram consagrados pelo homem e se intitulam o tal e começam a profetizar porque querem aparecer, começam a curar porque querem aparecer, começam a expulsar demônio porque querem aparecer, abre o canal no YouTube e faz aquele show, aquele espetáculo, até os cultos é filmado, porque as coisas de Deus não é para se filmar, nem que você discorde, não é para estar entrevistando demônio, filmando e colocando para ninguém ver, porque tem gente que vai se escandalizar, tem gente que fica com medo, mas tem aqueles que se acham que essas pessoas são homens de Deus e segue, e clica lá, dá o joinha, inscreve no canal dele e fica seguindo, e pensa que é homem de Deus, mas quando você vai ver o caráter, é impaciente, é grosseiro, é pervertido em alguma área, muitas das vezes cai em contradição no que prega, como um certo pastor que eu vi no YouTube dizendo que quem ora muito é fariseu. Então eu sou fariseu, porque eu oro 4 horas por dia, 5 horas, eles passam a noite em oração, então eu sou fariseu. Jesus era fariseu, porque Jesus passava a noite em oração. O homem Deus sabe o que é que diz, o homem Deus sabe nem o que é que está falando. Se eu quero ter vida consagrada, se eu quero ter unção de Deus, se eu quero realmente expulsar demônio
na autoridade legítima de Deus, se eu quero curar as pessoas na legitimidade de Deus, se eu quero profetizar pelo Espírito de Deus, então eu tenho que ter uma vida de oração. E muitos não têm, porque correm para um lado, correm para o outro, e não tem vida de oração, e querem profetizar, querem curar e querem expulsar demônio. E muitas das vezes não é Deus, é um espírito de engano. E a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente aí sendo enganada, e muitos estão dizendo, assim diz o Senhor, e Deus não está falando. Então tenha cuidado, meu irmão, para você não ser enganado, por muitos até que estão aí no YouTube, profetizando bênção para você, e essas bênçãos não vão chegar. Profetizando vitória, e a vitória não chega. Profetizando cura, e a cura não acontece. Profetizando que a porta vai se abrir, ela não se abre. Porque Deus não prometeu bênçãos e riquezas para nós nesta terra, não. Se Ele quiser nos abençoar, nos abençoa. Se Ele quiser abrir a porta, Ele abre. Se Ele quiser que você passe na faculdade, você passa. Se Ele quiser que você consiga um transporte para você se locomover na sua família, Ele lhe concede. Mas tudo é no tempo e na vontade de Deus. Não é porque ninguém profetizou, porque alguém disse. Ele pode até usar alguém para trazer uma bênção tal para nós. Mas essa coisa de prosperidade exagerada que a gente vê hoje, que o evangelho é evangelho se a pessoa tiver alguma coisa. E os apóstolos e Jesus tinham alguma coisa? Jesus era rico e se fez pobre, para que através da sua pobreza nos enriquecesse. E os apóstolos eram pobres. Não estou falando da apologia, a pobreza, mas que na realidade estou falando de simplicidade, de homens humildes que não tinham apego às coisas materiais. Mas esses imundos que estão aí no YouTube profetizando bênção sobre bênção e não prega contra o pecado, não diz assim diz o Senhor, conserta o teu altar, não diz assim diz o Senhor, se arrepende dos teus pecados, senão tu vai para o inferno, se tu não deixar as tuas mazelas de lado, as tuas malas cheias de imundícia, não entra na porta do céu. Eles não têm coragem de dizer, porque eles querem status, querem posição, querem estar na mídia. Mas este canal, a palavra que liberta, nós não queremos estar na mídia, nós queremos aqui abrir os seus olhos para que você desperte para a realidade. O nome de Deus é aquele que vive em santidade, mas que prega a doutrina, mas a doutrina de verdade. Não se contradiz na doutrina que ensina. E temos aí dizendo que estão pregando a doutrina no YouTube, mas se contradizendo por outro lado, através da soberba e de muitas outras coisas. E tem muita gente aí que está contribuindo, ajudando, e estão cegas espiritualmente, porque estão seguindo e idolatrando o homem. Deixa de idolatrar o homem. Admirar um nome de Deus, acompanhar um canal, tudo bem, mas idolatrar não. Você só tem que adorar a Deus. Não idolatre ninguém porque profetiza, porque cura, porque expulsa demônio. Procure primeiro saber se ele realmente tem uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de santidade. Para saber se esses sinais são verdadeiramente da parte de Deus. Porque a mensagem do verdadeiro profeta é essa: assim diz o Senhor, conserta o teu altar. É a mensagem que incomoda, que deixa você pensativo. Não é mensagem que massageia o seu ego, não. É mensagem que deixa você preocupado com a sua vida espiritual, de como você vai entrar no céu. Amém? Pois assim diz o Senhor para você.